Nossas emoções nos confundem tanto que a gente briga com todo mundo. E quando a gente precisa de um milagre, a gente acha que Deus vai derramá-lo do céu e Ele vai colocar às vezes na mão de um vizinho teu que você está brigado. De um parente que você não quer falar. De um patrão que você já xingou. De um colega de trabalho que você já passou para trás. Programa Boas Notícias com Tiago Brunet. Quem está feliz? Abra sua Bíblia comigo no segundo livro de Reis, capítulo 4. Segundo livro de Reis, capítulo 4. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre o porquê as coisas não acontecem na nossa vida. Quem aqui precisa de um milagre? Levanta a mão. Mas muitas vezes nós precisamos de um milagre e o milagre não chega, sim ou não? Sim. Deus é homem para mentir ou filho do homem para se arrepender? Então se Ele falou que vai fazer, por que ainda não aconteceu? A culpa é de Deus ou tem alguma responsabilidade nossa aí? Porque Deus não erra, Deus não falha, Deus cumpre a sua palavra, Deus não chega atrasado. Então se tem alguma coisa na nossa vida que não aconteceu sendo promessa dele, a responsabilidade é nossa, e eu posso te provar na Bíblia. Porque Deus não erra, Deus não falha. Você que está aqui comigo, você que está em casa, entenda, Deus não sabe errar. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Agora, o que nós temos que entender é que muitas vezes nós somos guiados por sentimentos meramente humanos, como a preguiça. Quem aqui já foi preguiçoso? Eu sei que ninguém confessa que é, mas já foi. No passado. Quem aqui já teve muita confusão mental? Não sabe quem é, não sabe para onde ir, não sabe qual decisão tomar na vida? Confusão mental. É. Quem aqui já perdeu muito tempo com raiva de alguém? Ai, muito tempo. A gente perde muito tempo com sentimentos que não nos levam a lugar algum, como a procrastinação, deixar para amanhã o que a gente podia fazer hoje, como a falta de fé. Deus já fez tanta coisa na nossa vida, logo nessa situação você acha que não vai acontecer. Então a gente fica confuso por confusões que vêm à mente, preguiça, falta de fé, covardia. Era para avançar e você está com medinho. Era para tomar decisão e você não tem coragem. E a Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino dos céus. Então quando era para você avançar e você para, você tomou uma decisão de ser covarde. E depois não adianta colocar a culpa em Deus se era para você avançar. Ele abriu a porta, mas Ele não vai te empurrar por ela. Ele apontou a terra prometida, mas Ele não vai tomá-la por você. No caso de Josué, o sobrenatural aconteceu. A cidade de Jericó foi cercada. Aos passos que eles deram em volta da muralha, as muralhas caíram sobrenaturalmente. Então Deus fez a parte dele, mas Deus não entrou lá para lutar com os inimigos. Cada um faz a sua parte. Repete comigo, cada um que faça a sua parte. A parte de milagre é com Deus. Tomar posse do milagre é com você. E a gente às vezes se espiritualiza, busca a Deus, escuta uma pregação, fica arrepiado, gosta, mas a gente erra na nossa parte. Às vezes a gente se aproxima de Deus, mas na nossa hora de fazer as coisas, a gente erra. E Deus não vai fazer a nossa parte, eu posso te garantir. Porque eu acho? Não, porque está escrito. Deus não vai fazer a nossa parte. Então você vai pegar na Bíblia inúmeros exemplos de pessoas que Deus abriu a porta. Por que Deus abriu a porta? Porque deu saúde, porque deu a ideia de um negócio, porque deu sabedoria para tomar decisão, porque colocou as pessoas certas na hora certa para aquele negócio fluir, para aquela família acontecer,
Mas se essa pessoa, com a porta aberta de Deus, não tivesse trabalhado, não tivesse acordado cedo, não tivesse se relacionado melhor com a família, não tivesse tomado decisões assertivas, se ela não tivesse feito a parte dela, o que adianta a porta aberta se você não sabe atravessá-la? É por isso, eu sou diretor do Instituto de Educação, Instituto Deste, e eu estou para todos os meus alunos, eu estou sempre dizendo, por favor, desenvolvam sua inteligência, sua vida depende disso. Pague o preço para você expandir sua consciência, porque sua prosperidade depende disso. Uma vida um pouco melhor aqui na terra depende disso. Você precisa evoluir mentalmente para poder entender que Deus faz a parte dele, mas você tem que fazer a sua. E o que nós vamos estudar hoje no segundo livro de Reis, a partir do capítulo 4, nós vamos ler do 1 ao 7, você vai entender a história da tua vida e da vida de muita gente. Porque é assim que acontece com muita gente. E diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu. Eliseu era o maior profeta da época, dizendo: meu marido, o teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Aqui já tem um problema muito grande que a gente não percebe. A gente lê a Bíblia, mas não medita. O que é meditar? Imaginar o que está sendo escrito, o que está escrito ali. Aqui tem um problema muito sério. A Bíblia diz que essa mulher procura o grande profeta Eliseu, que é onde o milagre se escondia. O milagre se esconde em lugares, em pessoas. Deus faz do jeito que Ele quiser, mas biblicamente é sempre em algum lugar ou com uma pessoa. E nessa época, o milagre se escondia em Eliseu. Eliseu foi um homem que realizou muitos milagres. Então, quando alguém estava precisando de um milagre, buscava a Deus através do profeta Eliseu. Depois de Jesus, nós não precisamos mais buscar ninguém. Nós temos livre acesso ao Pai através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E eles procuram o profeta Eliseu e falam o seguinte: nós estamos com um problema. O teu servo morreu. Você sabe que ele temia ao Senhor. Ele era discípulo dos profetas, ou seja, tinha um cargo de liderança, tinha um ministério, tinha um dom, servia Eliseu. Só que ele deixou uma dívida, que agora seus filhos estão sendo tomados por credores. Ou seja, o mundo espiritual não garante o mundo natural. Você pode ser um homem de Deus que teme ao Senhor e morrer endividado. Vou repetir. O mundo espiritual não garante o natural, como o natural não está nem aí para o espiritual. Você precisa entender que você caminha em 2 mundos ao mesmo tempo. Você pode caminhar muito bem no natural e ser zerado no espiritual, e você pode ser um mestre no espiritual e tua vida natural ser de dar pena. Nós caminhamos em 2 mundos ao mesmo tempo. Nós pisamos no natural e no sobrenatural todos os dias. E o mundo que você alimenta mais é o que te dá resultado. E esse homem aqui, apesar de temer ao Senhor, apesar de ser discípulo dos profetas, apesar de ter contato direto com o homem da época que era Eliseu, deixou um problema para sua família. Porque Deus fez a parte dele, deu o dom profético para ele, mas ele não fez o que tinha que fazer. Cuidar das suas finanças, cuidar da sua casa. Deixou um problema. Versículo 2. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, o que é que você tem em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Ou seja, eu estou tão endividada, eu estou tão mal, eu estou tão zerada, que eu não tenho arroz, eu não tenho feijão, eu não tenho mais eletrodoméstico, não tenho nada. Naquela época não existia, estou dando um exemplo. Eu não tenho mais nada em casa. A única coisa que eu tenho é uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, e não peça poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e começa a deitar o azeite em todas as vasilhas, e vai pondo à parte as que estiverem cheias. Partiu, pois,
dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite então parou. Aqui vai acontecer um milagre, ou seja, Deus faz o milagre, mas a nossa parte precisa ser feita. Repete comigo: Deus faz o milagre, mas a nossa parte precisa ser feita. Qual foi o milagre? Uma vasilha de azeite multiplicar-se em centenas, talvez, de vasilhas de azeite. O azeite na época era uma forma de renda. O azeite na época valia muito dinheiro. Hoje também não é barato, mas naquela época naquela época era manutenção de vida. Com azeite você fazia várias coisas. Você acendia as lamparinas, era a luz da época, mas também era alimento. Também com azeite se fazia a unção, ou seja, ele pegava todas as áreas do ser humano, corpo, alma e espírito. O azeite era muito valioso. E ela só tinha um pouquinho de azeite. Qual foi o milagre? O milagre foi que, muito parecido com a multiplicação dos pães, à medida que ela tinha fé para obedecer, repete comigo: obedecer. Ela tinha fé para obedecer e colocar um pouco de azeite numa vasilha, o azeite não parava. Aqui está o milagre, isso é a parte de Deus. O azeite não para de jorrar nas tuas vasilhas. Essa é a parte divina. Isso não tem a ver contigo. Você nunca vai conseguir multiplicar o que só Deus pode multiplicar. Você nunca vai conseguir proteger o que só a mão de Deus protege. Você nunca vai conseguir realizar o que só os céus decretam. Mas quando os céus realizam, entra a nossa parte. Qual foi a parte dela aqui? Número 1, obedecer ao comando. Quem está confuso mentalmente não obedece. Quem é covarde não obedece. Quem está sem fé não acredita. Quem é procrastinador fala: amanhã eu vejo isso, profeta. Ou seja, são nossos sentimentos humanos que bloqueiam o milagre. Não é Deus. Deus quer realizá-lo. Deus anseia por liberá-lo. Mas a gente tem sentimentos que lutam contra o nosso milagre todo dia. Amanhã eu vejo. Amanhã eu vou. Amanhã eu faço. Não sei se é verdade. Será que foi Deus mesmo? Estou tristinho. Por que Deus fez com o outro e não fez comigo? Você começa a se comparar ao invés de obedecer e tomar posse do teu milagre, você se compara com os outros. Olha quantos sentimentos destrutivos nós temos como seres humanos que atrapalham o nosso milagre. E não existe nível que você esteja como ser humano que não precise de algo de Deus. Porque todo ser humano tem uma necessidade que só Deus pode supri-la. Todo ser humano. Se não é financeiro, é emocional. Se não é emocional, é de saúde. Se não é de saúde, é familiar. Se não é familiar, é sentimental. Se não é sentimental, é em qualquer outra área. Mas todo ser humano precisa de um milagre. Ou seja, algo que só Deus pode fazer. Então a primeira parte da moça, dessa senhora, foi obedecer, não deixar com que seus sentimentos negativos a dominassem e obedecer o comando do profeta. Mas a segunda coisa que ela fez foi reunir as vasilhas. Reunir as vasilhas parece algo fácil, mas não é não. Por causa de uma coisa. Número 1, tem que pedir emprestado. Tem que ter coragem. Para pedir emprestado você tem que ter o quê? Crédito. Coragem também. Mas tem que ter crédito. Sim ou não? Número 2, você tem que estar bem com quem você vai pedir. Ninguém pede emprestado para quem está mal. Estou brigado com meu primo. Estou brigado com meu tio. Estou brigado com meu vizinho. Não falo com um porteiro. Eu brigo com todo mundo. Eu vou pedir alguma coisa para eles? Isso existe? Então a primeira coisa que a gente percebe aqui é que ela, além de ser obediente à voz de Deus, além de acreditar, além de não deixar os seus sentimentos negativos a confundirem, ela tinha bom relacionamento com todo mundo e coragem para pedir. Então ela teve coragem para ir pedir e se dava bem com essas pessoas, porque ela conseguiu reunir
todas as vasilhas que tinham na cidadezinha. Nossas emoções nos confundem tanto que a gente briga com todo mundo. E quando a gente precisa de um milagre, a gente acha que Deus vai derramá-lo do céu e Ele vai colocar às vezes na mão de um vizinho teu que você está brigado. De um parente que você não quer falar. De um patrão que você já xingou. De um colega de trabalho que você já passou para trás. Não aqui, porque aqui não tem essas coisas. Mas por aí. Pode ter alguém que erra com outras pessoas, que fere outras pessoas, que bloqueia a porta com outras pessoas. E aí quando a gente precisa pedir, porque aquilo vai contribuir para o nosso milagre, a gente não tem como pedir para ninguém, porque a gente não está nem sequer falando com a pessoa. Então você vê que Deus fez o milagre da multiplicação do azeite, mas a parte pesada estava na mão dessa viúva, dessa mulher. Qual era a parte pesada? Tomar a decisão da obediência e reunir vasilhas com todo mundo. Sair, pedir emprestado, cara de pau, bater na porta, por favor, tudo bem, eu estou precisando, você pode me emprestar uma vasilha? Para você? Você me xingou semana passada. Sua invejosa. Ou seja, ela teve coragem e estava bem com as pessoas. Repete comigo, coragem. Depois da coragem, você precisa estar bem com as pessoas. Isso é uma coisa que é muito difícil, porque às vezes estar bem com as pessoas não depende só da gente, não é? Puxa vida, às vezes não depende só da gente. Às vezes é a pessoa que está mal conosco. Aí a Bíblia é tão completa que ela diz o seguinte: quando você for fazer uma oferta, se você não ofertou hoje, você ainda vai ofertar. Quando você for fazer uma oferta e você souber que alguém tem algo contra você, presta atenção no português, por favor. Se você souber que alguém tem algo contra você, não é você contra alguém. Se você souber que tem alguém contra você, deixa a sua oferta de lado, vai lá, se reconcilia com essa pessoa e depois entrega a tua oferta no altar. Isso quer dizer que eu posso não ter feito nada contra ninguém aqui, mas se eu estou ofertando sabendo que ele me olha torto, eu tenho que deixar minha oferta de lado e falar assim: cara, eu queria pedir perdão, às vezes eu te fiz alguma coisa. Olha o nível de humildade e coragem precisa ter para resolver um problema que você não criou. É isso que a Bíblia diz, é isso que a Bíblia nos orienta. É por isso que a Bíblia tem solução para tudo. O problema é que nós não queremos cumpri-la. A gente que não quer obedecer, mas tem que ir lá e resolver. Por que você me olha torto, irmão? Eu sinto que você me olha torto às vezes. Eu não vou deixar minha oferta sem resolver contigo. Eu posso te dar um abraço? O que eu posso fazer? Eu sei que a Bíblia diz que enquanto depender de vós, tende paz com todos. Não é com alguns, é com todos. Então quando a necessidade chegou na vida dessa viúva, ela procurou a pessoa certa, teve coragem de obedecê-la, mas também estava de bem com todos. Ela procurou a pessoa certa. Deixa eu te ensinar uma coisa: na tua necessidade, só procure quem pode resolver. Nunca abra teu coração para quem vai só espalhar. No desespero a gente começa a falar com todo mundo. No desespero a gente abre nosso coração para todo mundo. No desespero a gente abre nossa decisão, achando que qualquer um vai nos ajudar. Não. Eles vão nos expor. Eles vão nos enfraquecer, eles vão celebrar a nossa queda. No desespero a gente procura quem pode resolver. E essa mulher procurou o profeta da época, Eliseu. Ele deu um comando para ela, ela teve coragem de obedecê-lo, e dentro desse comando incluía você estar bem com os outros. Essa mulher então consegue reunir todas as vasilhas ao ponto de encher completamente todas as vasilhas. E quando ela pede mais, o filho dela fala: acabou. Acabou, não tem mais vasilha. Agora entra o versículo 7, diz assim: então foi ela e fez saber ao homem de Deus e disse, e o homem de Deus lhe disse: vai, vende. Repete comigo: vende. Vende. Vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverão do resto. O homem de Deus está aposentando essa mulher que estava endividada há 3 versículos atrás. Ele não está só pagando a dívida dela,
está aposentando, você vai viver do resto, acabou, vai ter dinheiro para sempre. Só tem uma coisinha aqui. Ela agora vai ter que trabalhar de novo. Ela vai ter que vender o azeite. E se eu não sei vender? Dançou. Vai ficar com o milagre parado em casa. Porque se não sabe vender, não vai ter dinheiro para o azeite. Então Deus faz o milagre, mas nós fazemos a nossa parte. Se eu quero que o meu negócio cresça e não sei vender, o que adianta Deus colocar a mão sobre esse negócio, se a minha parte eu não vou fazer? Se eu quero que o meu casamento dê certo e Deus abençoe meu casamento, o que adianta se eu continuar tratando mal minha esposa ou vice-versa? Se não vai dar certo, se eu não fizer a minha parte. Deus faz o milagre, mas nós fazemos o milagre acontecer. Deus libera o milagre, mas a gente desenrola. Ele é tão poderoso e soberano que Ele colocou a oportunidade na nossa mão de decidirmos se queremos mesmo esse milagre ou não, através do nosso trabalho. Através daquilo que fazemos, das nossas atitudes. Então você vê aqui coisas interessantes para quem vai anotar. Número 1 que eu aprendo com essa mensagem: todo ser humano sempre terá uma necessidade que só Deus pode resolver. Todo ser humano sempre terá uma necessidade que só Deus pode resolver. Tiago, já resolvi minha parte financeira. Tá bom, então você vai ter uma necessidade em outra área. Tiago, minha vida emocional está uma maravilha. Não tenho ataque de pânico, não tenho ansiedade, durmo bem, não tenho insônia, não tenho nada contra ninguém. Olha, nunca tive depressão, não fico triste. Que maravilha, hein? 2025 isso está um milagre. Já está vivendo o seu milagre. Não deu um tremelique de pânico, já está bom. Não deu uma crise de ansiedade, já está maravilha. Sim ou não? Opa! Mas às vezes o problema não é emocional, mas chega no financeiro, não chega no financeiro, chega na família. Todo ser humano, independentemente do nível que esteja, terá um problema para resolver que só Deus pode resolvê-lo. Mas depois você aprende lendo essa história toda, que o milagre é liberado por Deus, mas ele é desenvolvido pela gente. O milagre é liberado por Deus, mas ele é desenvolvido pela gente. A gente faz a nossa parte. Essa semana eu visitei um hospital de crianças, que nós ajudamos, estamos contribuindo com esse hospital, não só com visitas, mas contribuindo financeiramente. E uma mãe estava contando um testemunho de como o filho dela melhorou. Ela falou assim, olha, o filho dela nasceu com vários problemas seríssimos de saúde, não pode se locomover, não tem os movimentos. E ela falou assim, a cada dia ele melhora, mas eu estou fazendo minha parte, eu trago ele 3 vezes por semana aqui. Ou seja, a sua parte precisa ser feita. Deus não vai fazer tudo por você, Ele só vai fazer a parte dele. Sabe qual é a parte de Deus? Botar a mão na maçaneta e abrir a porta. Porque existem portas que não se abrem se Deus não colocar a mão na maçaneta. Existem empregos que não chegam na tua mão se Deus não colocar a mão na maçaneta. Existem casamentos que não saem se Deus não abrir a porta. Existem situações e negócios que não acontecem se Deus não abençoar e falar, vai. Agora quem tem que passar pela porta é você. Quem tem que realizar o negócio é você. Quem tem que tratar bem a tua esposa é você. Quem tem que criar teus filhos é você. Deus abençoa teus filhos, mas não os cria. Você tem que criar teus filhos. Deus abençoa a tua família, mas não administra por você essa família. Deus abre a porta financeira, mas nunca vai investir por você. Você tem que aprender a investir. Você tem que aprender. E o que me surpreende é que essa mulher tinha uma capacidade humana. Lembra da parábola dos talentos? Já preguei muito sobre isso. Deus deu 1 talento a um, 2 para outro, 5 para outro. Deu conforme a sua capacidade. Ou seja, o tamanho do seu milagre é o tamanho da sua capacidade de desenvolvê-lo. Porque essa mulher aqui teve várias dificuldades. Primeiro, ela era viúva, ela podia ficar dizendo, eu sou viúva, eu não posso, eu não tenho, eu não quero e tal. Mas ela foi lá e correu atrás do profeta. Depois o profeta dá uma ordem para ela. O que você tem em casa? Ela não tem nada, a não ser uma vasilha de azeite. Ele falou, então é simples. Peça vasilhas para suas vizinhas. Ela teve coragem de pedir. E tinha bons relacionamentos para pedir. Depois que ela enche tudo, ela vai se apresentar ao profeta novamente, ó, peguei todas as vasilhas que tinha, todas se encheram de azeite, o milagre aconteceu. Mas o milagre virou o dinheiro que ela precisava para pagar as dívidas?
Sim ou não? Não. Aí o profeta vai dar uma outra dica, vai dar uma outra instrução. Agora vai e vende esse azeite, paga a tua dívida e vive para sempre com o resto. Tem mais um comando para obedecer. Milagre vem fácil, mas não se realiza facilmente. Por que vem fácil? Porque Deus faz assim, ó, pum, e ele vem sobre você. Mas a realização depende mais de você, por isso fica difícil. Quem aqui hoje está precisando de um milagre de Deus? E aí, às vezes você tem que pedir perdão para alguém. Olha como é que é difícil, para esse milagre acontecer. Às vezes você está precisando administrar melhor. Tem coisas que Deus ainda não mandou para você, porque Ele sabe que você ainda não amadureceu emocionalmente para administrar dinheiro. Eu tenho um livro que se chama Dinheiro Emocional, que eu conto sobre isso. Tem gente que ganha, mas não consegue administrar, porque não tem emocional para isso. Ainda não amadureceu. Tem muita gente com 50 anos com mentalidade de 15. A maioria dos casais que se separam é porque o marido casou, já está com 40, mas quer viver vida de 20, de solteiro. Muitos adultos com mentalidade de adolescente. É por isso que está uma bagunça. Porque a gente não amadurece. E ao não amadurecer, as consequências vêm. A consequência chega, porque tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. E muitas vezes a gente não procura a pessoa certa por ignorância. A gente não sabe quem procurar. Muitas vezes a gente procura a pessoa certa, mas não obedece por falta de fé. Olha quantos inimigos nós temos do nosso milagre. Olha quantos opositores nós temos contra o nosso milagre. Ignorância, falta de fé, confusão mental, impaciência, procrastinação. Isso tudo são sentimentos humanos que jogam diretamente contra o nosso milagre. Porque o milagre já foi aberto, a porta foi aberta por Deus. Você não entrou ainda por quê? Porque não acredita, falta de fé, porque é ignorante, não sabe que essa é a porta. Deus escancarou a porta e você fala, gente, qual que será que é a porta, hein? Mas está escancarada para você. Mas o que eu estou na dúvida ainda. Esses dias um mentorado meu me procurou e falou assim, Tiago, eu estou na dúvida de negócio. Eu não sei se eu invisto nesse ou nesse aqui. Falei assim, qual é o teu negócio? Ele falou, é esse primeiro. O que paga as tuas contas? É esse primeiro. Da onde vem toda a tua expertise? Está onde? Nesse primeiro. Por que você quer investir em outros dois? Ele, não, porque todo mundo agora virou multi-empreendedor. Já começou a comparação, outro sentimento humano que bloqueia nosso milagre. Agora que as coisas estão melhorando financeiramente, em vez de você investir no teu próprio negócio para crescer ainda mais, você vai começar a dividir força e energia? Você desculpa, não me parece sábio. A não ser que você tenha uma direção divina. Deus falou contigo para abrir mais 3 negócios? Não, então não faça. Se você está pedindo meu conselho, não faça. Não vai dividir tempo e energia. Fortalece o que já está dando certo. Então ele soube procurar a pessoa certa. Agora vamos ver se ele vai obedecer a instrução. Eu não sei. Foi recentemente, ainda não estou acompanhando os resultados. Mas essa mulher, independentemente de sua situação sofrida, obedeceu à instrução do profeta. Estava bem com todo mundo para pedir o que tinha que pedir. Era humilde para pedir emprestado, porque tem gente que está quebrado e não tem humildade. Você acha que pegar emprestado não te humilha? Pegar emprestado não te reduz. Tem que baixar a cabeça para falar, você por favor, pode me emprestar? Quem é orgulhoso, jamais vai prosperar. Porque quando precisar de um milagre, nem para Deus ele consegue pedir. Ele acha que Deus tem a obrigação de fazê-lo. Ele acha que Deus está devendo a ele. Ou seja, chegou a hora de tomarmos uma decisão. Se queremos que os milagres aconteçam na nossa vida, precisamos estar dispostos a fazer a nossa parte. Deus abre a porta, mas nós entramos por ela. Você imagina que eu entendo o sentimento humano. Ele é confuso, porque a gente não consegue enxergar o futuro, a gente só enxerga as situações atuais. Vou repetir, a gente não consegue enxergar o futuro, a gente só enxerga as situações atuais. Então a gente guia o nosso pensamento de futuro de acordo com a situação atual. Lembre-se de Jacó já velho, morando no que seria a terra de Israel.
vem uma grande fome sobre a terra. Ele envia seus filhos ao Egito para caçar comida, para procurar comida, para comprar comida. Na cabeça dele, seu filho José já estava morto. Ele já carregava uma dor. E seus filhos vão para o Egito e se enrolam ainda mais. Porque José era governador e faz uma armadilha para que consiga trazer toda a família para o Egito. Prendem Simeão, armam contra Benjamim. E chega só notícia ruim para Jacó. Jacó, meu Deus, eu servi ao Senhor toda a minha vida. Eu lutei com um anjo. Eu trabalhei 14 anos por amor a uma mulher. Eu criei meus filhos. Eu sou patriarca nessa nação. Como é que pode, no final da minha vida, eu estar perdendo tudo? Eu estar passando fome? Eu estar com meus filhos presos? O que ele não sabia é que isso era uma armação divina para levar ele para a melhor terra da época, que era a terra de Gozém. Então a gente não consegue imaginar o futuro, então a gente julga o futuro pela mentalidade do presente. Por isso que a gente não confia totalmente em Deus, mas Deus confia na gente. Deus espera da gente. Deus sabe que você vai realizar. Se Ele soubesse que você não ia conseguir, Ele nem te dava. Porque Ele dá a cada um conforme a sua capacidade. Se Ele deu o casamento, Ele sabe que você vai chegar bem no final. Se Ele deu essa empresa, Ele sabe que você vai prosperar com ela. Se Ele deu esses filhos, Ele sabe que você tem capacidade para criá-los. É assim que Deus trabalha. E um dia chega a notícia: Jacó, não se desespere mais. Arruma tua mala. Teu filho José ainda vive. Vamos todos para o Egito. Ele é o governador, ele manda em tudo. E tudo que parecia um desespero, tudo que parecia ser o fim, se tornou um recomeço. Então não se abale pelo que você está passando hoje, porque Deus na verdade está criando situações para o milagre chegar até você. Deus está criando no que aos teus olhos são armadilhas, mas nos olhos de Deus são estratégias para te expulsar para o seu destino. Tem lugares que você não iria se não fosse expulso. Então Deus te tira dali a força, através de um problema, de uma situação difícil, de uma briga, de uma confusão. Ele te tira dali para você ir para onde já deveria estar há muito tempo, porque o teu propósito estava ali. José não decidiu ir para o Egito, ele foi expulso para lá, vendido pelos seus irmãos. Essa mulher preferia estar casada, mas para viver um milagre ela teve que perder alguma coisa. Ela teve que acreditar mais do que duvidar. Ela teve que mostrar suas capacidades, inclusive de vender. Me surpreende. Uma viúva que dependeu do seu marido a vida toda, no final da vida, aprender a vender. Não existe idade certa para você começar a empreender. Se Deus falou que você vai fazer, não importa a tua situação, tua idade, não importa onde você está, a tua geografia, vai acontecer. Se Deus falou, Ele é fiel para cumprir. E o último versículo que nós lemos, o penúltimo, perdão, versículo 6, diz que quando acabou a vasilha, o azeite parou. Isso quer dizer que Deus ele só dá aquilo que você tem capacidade de receber. Se não tem recipiente para receber, não tem mais milagre. Se você não tem vida emocional suficiente para receber tudo que Deus tem, se a tua vida emocional ainda é muito abalada, Ele vai te dar só no nível que você pode receber. Se você não tem capacidade administrativa para lidar com muito dinheiro, Ele não tem como te dar muito dinheiro. Não é que Ele não pode, é que Ele não deve fazer isso. Ele pode qualquer coisa, mas Ele não faz, porque você não tem a vasilha para receber. E quando acaba a vasilha, acaba o azeite. Repete comigo: para a vasilha, para o azeite. Ou seja, se você parar o que tem, Deus para de mandar para você. É por isso que você tem que ser um eterno aprendiz. Está sempre estudando, está sempre aprendendo, está sempre anotando, não existe capacidade máxima. Já estou vivendo minha capacidade máxima. Não existe isso. A gente está sempre precisando aprender mais para continuar crescendo, porque Deus vai mandar de acordo com o que nós temos para receber. O número dos seus recipientes determina o tamanho do seu milagre.
O número dos seus recipientes determina o tamanho do seu milagre. Ou seja, hoje, o que eu tento fazer? Eu preciso de muitos milagres da parte de Deus. Então eu crio recipiente. Às vezes eu tenho que pegar emprestado com alguém. Às vezes eu tenho que entrar numa nova roda social para aprender coisas que eu não aprendi. Às vezes eu tenho que me mentorear com alguém, pegar conselhos com alguém. Às vezes eu tenho que ir até meu pastor e pedir conselho, pedir oração. Eu não sei como, mas eu preciso reunir recipientes novos para azeite novo. Porque qual foi o tamanho da fortuna dessa mulher? A quantidade de vasilha que ela tinha. O tamanho da fortuna dela foi a quantidade de vasilhas que ela conseguiu reunir. Graças a Deus. Ela reuniu o máximo que podia, porque tinha bom relacionamento com os outros. E quem não tem? Em vez de reunir 100 vasilhas, reúne só 30. Em vez de reunir 300 vasilhas, reúne somente 50. Porque você acha que para ele eu não vou pedir, para ela não quero. Esse aqui já briguei com esse, para esse não. Então quem está perdendo no final, nas contas, é você. Então Deus me trouxe até aqui para te dar um ensino. O milagre já está a caminho. O milagre já está a caminho. Mas você precisa desenvolvê-lo. O milagre é desenvolvido. Ele chega na tua vida com Deus, mas se desenvolve com você. E muita gente que está aqui vai receber o que nunca imaginou receber da parte de Deus. Mas você terá que fazer a sua parte. Uma das suas partes é ser humilde, coração quebrantado. Uma das suas partes é ter coragem. Coragem de pedir, coragem de avançar. Sabedoria para procurar a pessoa certa. Uma das suas partes é não deixar que a confusão mental te limite, que a falta de fé te faça ficar parado ao invés de avançar, que a procrastinação, a impaciência, a ignorância não faça você reconhecer a porta que Deus abriu, que as briguinhas, as confusões que você entra com pessoas não façam você ter menos vasilha na vida. Eu paro para pensar em grandes coisas que aconteceram na minha vida, financeiramente, em termos de negócios, sempre tiveram a ver com outras pessoas. Ou seja, a sua vasilha sempre vai vir de alguém. Deus é quem vai enchê-la, mas provavelmente a vasilha vem de alguém. O conhecimento que você tem veio de alguém. A estratégia de negócio que você tem provavelmente veio de alguém, nem que seja de uma consultoria. A vasilha geralmente vem de alguém, mas o azeite vem de Deus. O milagre vem de Deus. Por isso não deixe de estar conectado com pessoas que entregarão vasilhas para você. Seja humilde para pedi-las se necessário. Tenha um coração aberto para reconhecer o milagre. E acima de tudo, só procure quem pode resolver. Jamais abra a tua vida para quem não vai resolver o teu problema, porque quem não resolve atrapalha. Jamais chore para quem não vai enxugar tuas lágrimas. Jamais perca seu tempo contando problema para quem está com mais problema do que você. Essa mulher, essa viúva, ao perceber que estava em necessidade, ao perceber o problema, que apesar de seu marido ser um homem espiritual, deixou uma dívida, ou seja, o mundo espiritual não resolve natural. Você vai precisar naturalmente resolver a tua vida. Não é porque você é um homem ou uma mulher de Deus que está tudo resolvido. Você vai ter que ter sabedoria. Senão, para que eu ia pedir sabedoria a Deus se estava tudo resolvido? Senão, para que eu tenho que trabalhar se está tudo resolvido? Senão, por que eu tenho que fazer negócio se está tudo resolvido? Não. O mundo espiritual, ele acima de tudo garante o mais importante: a tua entrada no céu, a tua salvação, a eternidade. Mas muitas coisas aqui na terra você vai resolver naturalmente. Vai ter que pedir perdão para algumas pessoas, vai ter que aprender a administrar teu dinheiro, vai ter que ser um bom gestor do teu tempo, vai ter que aprender a lidar com os outros. Leia o livro Especialista em Pessoas para ver se você melhora. Esses dias eu estava entrando numa discussão. Estava num lugar, até o bispo estava comigo.
Eu estava entrando na discussão e comecei a falar com um cara mais alterado. O cara que estava atrás de mim, era um acampamento cheio de homens, um cara que estava atrás de mim falou assim: você não é aquele que escreveu o Especialista em Pessoas? Eu falei: não mistura as coisas. Leia o livro, você vai entender. Ou seja, teu milagre está a caminho. A pergunta é: você está preparado para desenvolvê-lo? Você está preparada para recebê-lo? Porque Deus vai mandar milagres. Deus vai mandar o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem o que jamais entrou no coração do ser humano. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama o Senhor aqui? Então fica de pé. Quero orar por você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do ser humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Lembre-se, Deus não dá tudo para todo mundo, não. Para tudo que Deus dá, tem uma contrapartida. Ele vai entregar coisas que você nem imagina, mas se você o amar, Ele vai te proteger, Ele vai te guardar, Ele vai te livrar do mal. Levanta as tuas mãos em sinal de receber. Nós declaramos na autoridade do nome de Jesus um novo tempo chegando sobre a igreja, uma nova estação chegando. O nosso milagre vai ser abraçado por nós. Nossa família receberá esse milagre, nossa casa receberá esse milagre, nosso negócio receberá esse milagre, nenhum mal sucederá, praga nenhuma chegará na nossa casa. Nós recebemos agora o que os céus, o azeite que os céus têm para nos dar. Nós recebemos agora o que os céus têm para nos trazer, e nós nos comprometemos em fazer a nossa parte. E quem aqui recebe essa palavra, aplauda o Senhor com toda a sua força, com todo o seu coração. Paz e prosperidade. Chegamos à 20ª turma do Método Destiny. O único método mundial 100% baseado em princípios milenares que já mudou a vida de milhares de brasileiros. Eu quero te convidar para a próxima turma de 27 a 29 de março, onde eu vou te colocar na rota para você se tornar uma raridade. Você vai aprender o desenvolvimento da inteligência, a aquisição da sabedoria, vai colocar a tua vida emocional em ordem, vai evoluir como pessoa e vai se tornar uma pessoa rara. Todo mundo vai querer comprar de você, todo mundo vai querer negociar com você, todo mundo vai querer estar perto de você para aprender com você. Chegou o tempo de fazer a diferença e o Método Destiny é o caminho para isso. Vem para o Método Destiny.